Bom, pessoal, bom dia. Do Joia. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, doutor. Beleza. Pessoal, hoje já não tem mais assistência, tá? Não tem mais lista de presença. Já foi tudo passado lá, tá? Tá bom. Pessoal, vamos lá então. Nosso conteúdo já tá 99% fechado. Na próxima aula a gente já encerra o cronograma inteiro. A gente conseguiu bater a meta do cronograma completo. E hoje a gente continua dentro dos distúrbios hemodinâmicos, falando da hemostasia. Ficaram hemostasia e trombose. Trombose vai para a próxima aula, a gente já fecha o conteúdo, tá? Bom, falando então de hemostasia, né? Quando eu falo da hemostasia, automaticamente eu penso em parar a hemorragia, algo assim, né? Mas a hemostasia normal, ela é um processo regulado, né, do próprio organismo, que consegue manter o sangue num estado líquido dentro do vaso normal, né? Mas mesmo esse sangue estando líquido dentro do vaso normal, esse processo de regulação faz com que haja essa atuação de coagulação em forma de tampão caso haja uma ruptura nesse vaso, né? Ocorre a formação de um tampão hemostático no caso de uma lesão vascular local ali. Então, por mais que o sangue esteja líquido, se há uma lesão no vaso e onde começa a ter essa extravasação, né, essa capacidade de hemostasia consegue fazer com que haja um tampão hemostático ali e pare de sangrar. Já falando da parte patológica da hemostasia, né, eu falo da trombose. A trombose é a questão patológica da hemostasia. Aqui já é a formação de um coágulo mesmo, não é mais um tampão hemostático somente na parede do vaso. Aqui eu já falo de um coágulo, de algo mais, algo formado mais fora de controle, mais exacerbado, né? Pode ser um, pode ser vários. Isso recebe o nome de trombo, formação desse coágulo, né? E geralmente isso daí ocorre não só porque houve uma lesão vascular, mas ele acontece de forma aleatória. O vaso pode estar são, o vaso pode estar íntegro, né? Igual o livro fala, um vaso intacto. E ocorre a formação desse coágulo, desse trombo lá, como se fosse uma lesão mesmo e estivesse sangrando. Os processos da hemostasia normal, igual a gente já viu lá, para dar uma recapitulada, nós temos aqui esses quatro etapas, né? No caso de uma lesão, primeiro ocorre a parte da vasoconstrição, né? E ali você tem atuando fatores neuromorais. Esses fatores neuromorais eles induzem a vasoconstrição, né? Depois a gente tem a parte da hemostasia primária, que é bem dizer onde vai ter a adesão plaquetária, né? Aí já começa a alterar a forma dessas plaquetas e já tem a liberação dos grânulos de recrutamento ali, que vão facilitar o recrutamento de demais plaquetas e, consequentemente, essa agregação forma o tampão hemostático, né?
Já na hemostasia secundária, eu já tenho ali o que difere a formação, né, a ativação da trombina, e começa já a formação daquela rede de fibrina em si, né, que facilita já que haja um controle maior. E lá na letra D, por último, né, o trombo e os eventos antitrombóticos, que aí é um fator de regulação para que esse trombo não seja tão grande, né? Então ocorre ali liberação de TPA, né, que vai fazer a fibrinólise, da trombomodulina, que vai fazer o bloqueio dessa cascata de coagulação, né, tudo para segurar para que esse trombo não seja aquele trombo grandão, exacerbado, que vai trancar a circulação ali. Vamos lá. Falando do endotélio, né, dentro da coagulação, o endotélio são os atores principais da regulação da hemostasia. Até quando você tem uma lesão, você expõe o endotélio para que ocorra aquela ativação de todo o outro processo, né? Então, o equilíbrio entre as atividades antitrombóticas e pró-trombóticas do endotélio, né, determina se ocorre a formação, propagação ou dissolução do trombo. No geral, as células endoteliais apresentam propriedades antiplaquetárias, anticoagulantes e fibrinolíticas. Ou seja, não deixa aderir, não deixa formar o coágulo e destrói aquela rede de fibrina que vai formar depois. Contudo, após a lesão ou a ativação, elas adquirem numerosas atividades pró-coagulantes. Tá? Então, isso segura a formação daquele trombo exagerado. Além do trauma, o endotélio pode ser ativado por agentes infecciosos, forças hemodinâmicas e mediadores plasmáticos e citocinas. Então, são alguns fatores que podem influenciar na formação de trombos. Beleza? E falando da propriedade antitrombótica, você falando em circunstâncias normais, né? A própria célula endotelial, ela quando ativada, ela previne a trombose, porque ela começa a produzir alguns fatores que vão bloquear o prendimento, a adesão plaquetária, a agregação plaquetária, né? E consequentemente elas vão inibir esse processo coagulativo e destruir o coágulo. Né? Vocês vão ouvir falar como lisam o coágulo, né? De lise, de destruição, de degradação. Então, a própria célula endotelial, quando ativada, ela já tem, por si só, ela normalmente, ela tem essa propriedade de inibir a coagulação e fazer a lise do coágulo. Aqui a gente tem um esqueminha de inibição da trombose e o favorecimento da trombose. Quando eu falo do efeito antiplaquetário, é o que? É aquele endotélio intacto, né, normal. Ele previne as plaquetas, né, os efeitos plasmáticos da coagulação, do encontro com a matriz extracelular subendotelial, que é altamente trombogênica, que facilita a formação desses trombos. As plaquetas não ativadas aderem às células endoteliais, e mesmo se as plaquetas estiverem ativadas, a prostaciclina, o PGI2 e o óxido nítrico, produzido pela célula endotelial, impede a adesão plaquetária. Tá bom? O que acontece? Ocorre a vasodilatação, né? Ocorre a vasodilatação para tentar inibir a agregação de plaqueta, porque se faz a vasoconstrição, a ativação por aqueles fatores neumomorais, a vasoconstrição ela facilita
a formação de trombo, a agregação plaquetária, diretamente falando. Com a vasodilatação já fica mais difícil, né? E aí você tem ali essa inibição de agregação plaquetária ocorrendo por vários fatores durante a coagulação. Por exemplo, aqui fala como fator a própria trombina e a citocina, né? Já o efeito anticoagulante, ele já é mediado diretamente pela membrana endotelial, semelhantes à heparina. Heparina, um baita anticoagulante. Trombomodulina, né? E o próprio inibidor do fator tecidual. Beleza? Então, são essas situações. Já os efeitos fibrinolíticos, que vão fazer a destruição mesmo da rede de fibrina, que vão controlar isso daí, elas sintetizam, né, o ativador do plasminogênio tecidual e cliva a rede de fibrina para começar a degradar o trombo. Beleza? Então a gente vê fatores que inibem a trombose. Então você tem a trombina ativada, ocorre a ligação da antitrombina 3 e começa a ativação dos fatores 10A e 9A. Daí você tem inibidor da via do fator tecidual, que a gente falou da molécula que é semelhante à heparina, né? Caso antitrombina. Esse inibidor da via de fator tecidual inativa os complexos do fator tecidual e faz o quê? Proteína C ativa, proteína C, né? Começa o requerimento de proteína S e ocorre a proteólise dos fatores 5A e 8A. Beleza? Pode ficar tranquilo que esses fatores aqui eu não cobro na prova. Tá? Aqui é só pra gente entender um pouco como ocorre lá dentro. E aqui você tem o receptor de trombina, né? Tá? Aí começa os efeitos endoteliais e aí começa aquela inibição à agregação plaquetária devido ao difosfato de adenosina, certo? Já favorece a trombose o que? Os fatores de von Willebrand, que isso a gente vê desde lá do começo da anatomia patológica, os fatores de coagulação, né? E aí ocorre a adesão plaquetária, né? Começa a grudar plaqueta. Tem fibrinogênio aqui para todo canto aqui. E aí você começa a ter a exposição do fator tecidual que é ligado à membrana e, consequentemente, uma sequência de coagulação extrínseca. Começa a aderir mais plaqueta e fibrinogênio ativado. Tá? Então começa a formar aquele trombo meio que sem controle. Propriedades protrombóticas, né? Enquanto as células endoteliais normais limitam a coagulação, o trauma e a inflamação das células endoteliais induzem o estado protrombótico, que altera a atividade das plaquetas, das proteínas de coagulação e do sistema fibrinolítico. Então o sistema fibrinolítico passa a não funcionar direito e começa a ter uma grande agregação plaquetária e o efeito de proteínas protrombóticas, né? Os efeitos plaquetários, né? A própria lesão do endotélio permite o contato com essas plaquetas, né? O contato da própria matriz extracelular com a plaqueta e
Através da interação com o fator de von Willebrand ocorre a adesão plaquetária. Beleza? Que é um produto normal das células endoteliais e cofator essencial para a ligação das plaquetas aos elementos da matriz. Então você tem o endotélio, certo? Você tem receptores, fatores de von Willebrand agindo aqui, certo? E você começa a ter aqui, ó, adesão plaquetária no fibrinogênio, consequentemente, contato com o fator de von Willebrand. Você tem a indução da alteração conformacional através do ADP. Beleza? Isso, nós temos algumas enfermidades que provocam isso daqui. Um exemplo, como a própria doença de von Willebrand, né? A deficiência de von Willebrand. Você começa a ter uma agregação plaquetária muito mais exacerbada. Efeitos procoagulantes, né? Em resposta a citocinas, por exemplo, fator de necrose tumoral, interleucina 1, ou as próprias endotoxinas bacterianas, né? As células endoteliais sintetizam o fator tecidual, o ativador principal da cascata de coagulação extrínseca. Além disso, as células endoteliais ativadas aumentam a função catalítica dos fatores de coagulação ativados, 9A e o 10A. Então você vê o 9A e o 10A por trás desse efeito pró-coagulante, né? E os efeitos antifibrinolíticos, que não deixam fazer a lise da fibrina. Essas células endoteliais, elas secretam inibidores desse ativador do plasminogênio, né? E vão limitar a fibrinólise, limita aquela degradação da fibrina, ou seja, começa aquela fibrina crescer e pegar mais plaqueta ali e o trombo aumentar cada vez mais. Beleza? Ou seja, num resumão, essa célula endotelial intacta e não ativada, elas inibem a adesão plaquetária e o coágulo sanguíneo. Contudo, a lesão ou a ativação endotelial resulta em um fenótipo pró-coagulante, que aumenta a formação de trombo. Então, quando eu tenho a ativação do endotélio, quando eu tenho a exposição desse endotélio, eu começo a ter essa ação pró-coagulante, né? E as plaquetas? As plaquetas, elas são fragmentos das células anucleadas, né? Que são em formas de disco ali. Elas se deslocam, né, lá dos megacariócitos, né? Na medula óssea, em direção ao fluxo sanguíneo. Elas são normais, né? E elas têm que estar correndo aí para oferecer uma hemostasia normal. O problema aqui estão nos fatores de coagulação, está na exposição do endotélio, lá no endotélio ativado, né? O problema não está na plaqueta em si. A plaqueta em si ela começa a ser recrutada porque houve um desequilíbrio no processo de coagulação. Então a plaqueta em si, vamos falar aqui do modo geral como o livro nos fala, né? Formando um tampão hemostático que inicialmente sela os defeitos vasculares e apresentam uma superfície que recruta e concentra fatores de coagulação ativados. O problema não é a plaqueta, o problema é os fatores de coagulação ativados de forma descontrolada. Sua função depende de vários receptores de glicoproteínas, um citoesqueleto contrátil e 2 grânulos citoplasmáticos, né? Os grânulos expressam a molécula P-selectina em suas membranas que contém fibrinogênio, fator para a formação da fibrina, fibronectina, fatores 5 e o fator 8, beleza? Fator plaquetário 4, ou seja, uma quimiocina ligada à heparina, e o fator de crescimento, né?
que é o PDGF, que a gente escuta falar bastante, e o próprio fator de crescimento transformador, né? Que é o TGF-beta. Esses grânulos densos, né, contêm ATP e ADP calcionizado, histamina e serotonina e epinefrina. Pode estar associado, então, o paciente exposto a altas doses de epinefrina ou de histamina produzirem coágulos? Foi observado que sim. Beleza? O paciente cursa depois com a formação de coágulos, de trombos exacerbados, pós a alta exposição a essas doses mais altas. Após a lesão vascular, as plaquetas encontram-se com os constituintes da matriz extracelular, como colágeno e glicoproteínas adesivas ao fator de von Willebrand. Quando entra em contato com aquelas proteínas, a própria plaqueta ela sofre, primeiro, a adesão e a mudança na forma, a plaqueta fica achatada, né? Depois começa a secreção, que é a reação da liberação, e por último, a agregação em si. Então a gente vê que ocorre a adesão plaquetária, né? A plaqueta adere lá a parte do vaso lesionado que foi exposta, altera a forma, ela se achata, né? E aí já começa a liberação daqueles grânulos de coagulação e por último o recrutamento de mais plaquetas. Aí proximamente já ocorre a formação do próprio tampão hemostático, certo? Cascata de coagulação é o terceiro componente do processo de coagulação, né? A cascata em si formada ela é essencial quando se fala quando começa a ocorrer a conversão das enzimas nesse processo coagulativo, né? Ou seja, ela é essencialmente uma série de conversões enzimáticas amplificadas, mais forte, em que cada etapa proteolítica criva uma proenzima inativa a uma enzima ativa. Cliva, une. Ou seja, vai ocorrer a formação de trombina. E a trombina é o fator mais importante para que haja a coagulação. Porque a trombina ela pode atuar em várias fases do processo de coagulação. No final da cascata proteolítica, essa trombina ela vai fazer a proteína plasmática ficar solúvel, né? E o fibrinogênio em monômeros de fibrina que se polimerizam em um gel insolúvel. Ocorre assim, essa cascata proteolítica, essa degradação. Esse gel de fibrina envolve as plaquetas e outras células circulantes em um tampão hemostático secundário definitivo e os polímeros de fibrina são ligados covalentemente e estabilizados pelo fator 13A, que só é ativado pela trombina. Então, quando você se deparar, um exemplo, trombina ela age em vários pontos dos fatores coagulativos, ela age em distintas fases do processo de coagulação? Sim, tá? A trombina tem essa diversidade em agir, em aparecer e atuar em várias fases do processo de coagulação. A exigência de que os fatores de coagulação atuem em conjunto garante que a coagulação seja normalmente localizada na superfície plaquetária, né?
Ou seja, essa plaqueta foi ativada ou vai atuar no próprio endotélio, beleza? Não vou entrar com vocês em detalhes nesses fatores coagulativos não, porque é muita coisa, beleza? Mas de forma geral, falando do fator, que não dá para deixar ele de fora, age de forma intercalada, né? Então ocorre a ligação do fator de coagulação de forma intercalada do 2, do fator 12, do fator 9, do fator 10. Se liga ao cálcio, né? E depende da adição de um grupo de carboxila a determinados resíduos de ácido glutâmico nessas proteínas. Ou seja, para ocorrer essa coagulação precisa de vitamina K como um cofator. Ah, doutor, por isso que o cara então, quando tá sangrando demais, aquele paciente que tem algum problema algum distúrbio nos fatores coagulativos, eu administro vitamina K para esse paciente para tentar parar a hemorragia e fazer com que haja coagulação. Sim, porque a vitamina K ela é um cofator, beleza? Então ela age diretamente nesses fatores de coagulação, beleza? Então você tem a vitamina K como um cofator nesse processo coagulativo, beleza? E também a trombina atuando em várias fases do processo de coagulação, beleza? Não se esqueçam da trombina. A ativação da cascata de coagulação também estabelece em movimento uma cascata fibrinolítica que limita o tamanho do coágulo final. Então a própria cascata de coagulação ela faz com que haja fibrinólise para controlar o coágulo. Beleza? Isso ocorre de forma descontrolada quando esses fatores estão mal administrados, né? A fibrinólise é, em grande parte, realizada pela atividade enzimática da plasmina, né, que decompõe a fibrina e interfere na sua polimerização. Ou seja, vai fazer coagulação, vai aderir até um limite e vai parar. Porque senão esse trombo vai ficar muito grande e vai ocluir a vasculatura. Beleza, doutores? De trombose foca no básico, tá? Foca na parte conceitual. Não precisa entrar nesses fatores, ok? Foca mais na parte conceitual. Desses fatores coagulativos, da parte interna da cascata mesmo, do processo de coagulação, a gente tem que saber o quê? Que a trombina age em vários lugares e que a vitamina K é um cofator importante para que haja coagulação. Beleza?